Saudação a todos, e hoje no canal Despertai nós temos uma rápida reflexão sobre o direito penal com o bacharel em direito e pastor também, Aldino Balgart. E quero deixar para você uma dica, viu? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o teu joinha aí, viu? Isso vai ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Ajude esse canal a propagar aquilo que desperta você, ok? Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, de um texto da Bíblia Sagrada, que está em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Apenas uma pequena parte do versículo diz o seguinte: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ponto e vírgula. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu quero falar com vocês nessa oportunidade, a convite do nosso irmão, do nosso amigo Cícero, sobre um tema que é os costumes, o direito e a relativização dos costumes hoje, a secularização dos dias atuais. Quase sempre os costumes, eles deram origem às leis. Então, assim, os costumes são um fator agregador. Eles fazem parte da cultura de um povo, fazem parte do conjunto de valores de um povo, que são cultivados de geração em geração. Quase sempre, os costumes de um povo, eles deram origem à legislação depois. Tem determinadas culturas que o direito era regido pelo costume em si, pelo costume. Depois deu origem ao direito formal, que vem a ser a legislação. Mas ele começa com o costume. Eu quero deixar evidente essa expressão, eu quero que, na realidade, fique bem claro, que é muito importante para a compreensão dessa reflexão que eu quero fazer com vocês nesse momento. Primeiro vem o costume, depois, posteriormente, se avança para a legislação. O que é a legislação? O que é o direito formal? O direito formal é quando se institucionaliza, quando se formaliza, quando se pega as regras de convivência de um povo e se transporta para o papel. Quando se transporta isso de uma maneira institucionalizada, você cria a legislação. Mas primeiro vem o costume, depois vem a legislação. Então, costumes é um conjunto de práticas, de regras, de normas, na realidade do dia a dia, enraizado na cultura popular do povo. Já a lei é um conjunto de regras, de normas, de uma maneira formal, institucionalizado. Então, costume e lei, a cultura de um povo, no qual o costume se insere, e a legislação, historicamente, eles se confundiam um com o outro, eles se confundem. Tá? Então, primeiro vem o costume, depois vem a legislação. Mas, historicamente, tem caminhado junto, de tal forma que tem culturas que, na realidade, o costume é a lei e a lei é o costume. Assim foi, por exemplo, com as próprias, de uma maneira bem peculiar mesmo, a própria sociedade hebraica. Nós temos a sociedade chinesa, que é uma sociedade milenar, mas na realidade ela foi, se olharmos aí há 4 a 5 mil anos atrás, ela foi uma sociedade monoteísta, a sociedade chinesa. E ela teve os costumes, que foi por milênios, a legislação deles, o direito deles, era o direito consuetudinário, era o direito baseado apenas no costume ali, que foi seguindo nessa sequência. Até num passado bem recente, quando apenas originou na China a legislação formal. Até então era regido apenas pelo costume. Então, o que é o ponto de partida para essa reflexão neste momento? Eu quero conversar com vocês. Primeiro vem o costume,
passa para a cultura enraizada de uma comunidade, uma dada sociedade, e depois vem o direito formal. Depois. Agora eu quero chamar a atenção para uma tendência que tem ocorrido nos últimos anos aí, com a chamada secularização, vários aspectos da maneira como se entende, como a sociedade tem que andar, e a relativização, tem surgido uma forma sutil de inverter esta ordem. O que é essa ordem? Primeiro vem o costume, depois vem a lei. O que vem essa tendência, o que vem apregoar essa tendência hoje de uma forma tão sutil, de uma forma ideológica? Eu chamo a atenção dos senhores nesta oportunidade. Tá? Existe uma tendência de inverter essa ordem. Hoje, historicamente, o normal é que o costume ele dá origem para a lei. O que é essa tendência sutil? É de fazer com que a lei ela mude o costume. Pasmem vocês, existe uma tendência hoje de inversão dessa ordem histórica, no qual a lei tem sido usado para mudar os costumes. Tá? Então, aquilo que é para ser, na realidade, uma sequência natural, primeiro vem a lei, vem os costumes primeiro, o conjunto, a cultura da população, dos valores norteados ali, que acabam originando a lei, que são um bloco, que são uma estrutura forte, coesa, é aquilo que aquela sociedade quer, aquilo que aquela comunidade quer, aquilo que aquele povo quer, aquilo tem que ditar o que é a lei. Agora, existe essa tendência da lei mudar os costumes. Tá? Então existe a lei baseada no interesse particular ou no interesse de um grupo, no interesse corporativista, tenta moldar o que a sociedade tem que pensar, o que é o costume da sociedade, o que são os valores que é para ser ditados. Eu cito aqui, na realidade, eu poderia citar aqui vários exemplos, e eu pretendo, numa outra oportunidade, trabalhar outros exemplos disso aí, mas cito um caso bem emblemático, que é a lei do divórcio, em 1977, 41 anos atrás. Em 1977, segundo pesquisa da época, pesquisas sociais, dos institutos na época, dos grandes jornais na época, mostravam que 99% da população não queriam a dissolução da sociedade familiar. Repito de novo, quando surgiu a lei do divórcio, uma lei, 99% da sociedade não aceitava a dissolução familiar. Então pense comigo aqui, eu tenho esse braço aqui, que é a base da sociedade, é a sociedade brasileira. 99% não aceitava a dissolução familiar. Por causa do interesse de 1%, de menos de 1%, esse 1% fez uma lei, baseada num interesse particular, para atender o interesse particular. E começou a mostrar para esses 99% esse caminho legal e começou a minar esse pensamento coletivo de 99% da população. Então, no momento em que se cria uma lei, que ela está, não vem da base da sociedade, ela vem de 1% da população. Você tenta minar aquilo que a sociedade pensa acerca de um determinado tema, ou valor, ou conceito, ou ideia. Então, naquela época, o que 1% da população entendia foi ditado como lei. Quando se dita isso, quando se edita uma lei, quando se promulga uma lei, aí é uma outra discussão que eu preciso de uma outra oportunidade para explicar como que a lei ela chega a ser lei, ela tem várias formas, ela tem várias formas de chegar a ser lei. Existem meios que algo pode se tornar lei, por exemplo, através de um decreto sem consultar ninguém, tá? De um decreto. Existem casos, por exemplo, uma coisa pode ter força de lei com medida provisória, por exemplo, que um governante ele pode simplesmente
promulgar isso aí sem consultar nenhum congressista. Não precisa consultar o Congresso Nacional. Uma outra possibilidade, consulta, ele tem depois um prazo, depois, na realidade, para consultar posteriormente, mas a lei já está em vigor e depois pode ir reeditando a medida provisória, por exemplo, edita a cada período, ele vai editando, pode ir por 2, 3 anos, aquela lei tendo força de eficácia, inclusive de uma eficácia comparado a uma norma, inclusive constitucional, sem a necessidade de ser aprovado pela Câmara ou pelo Senado. Agora, voltando àquele aspecto que eu citei ali da lei do divórcio, quando 1% procurou mostrar para a sociedade que era possível esse caminho, o que acabou fazendo? Você trouxe um caminho de facilidade legal. Você mostrou aquilo que não era um pensamento coletivo da época, era um pensamento particular. Você mostrou para a parte da população que aquilo era possível. Quando mostra que é possível, você abre um leque de possibilidade para as pessoas trilharem aquele caminho. Tá? Então, assim, passo a passo, a lei ela vai minando, ela vai mostrando, ela vai mudando um conceito de uma sociedade, ela vai mudando a forma de entender e passo a passo vai enfraquecendo. Nesse caso específico, ela foi enfraquecendo o conceito de núcleo familiar. Ela foi enfraquecendo o conceito da família tradicional. Ela foi enfraquecendo o conceito, o próprio pensamento coletivo sobre a família, constituído de pai, mãe e filhos. Então, quando se mostra um caminho fácil para a separação, mostra-se um caminho, é apresentado um caminho de facilidade. Ao mesmo tempo se mostra um caminho, depois a imprensa ela compactua com isso. Eu quero um pouquinho mais à frente conversar com vocês por que ocorre isso. Então mostra um caminho de felicidade e gradativamente você vai minando essa estrutura familiar. Então a sociedade, quando surgiu a lei do divórcio em 1977, a sociedade entendia, 99% do povo brasileiro entendia que não era conveniente a separação. 1% editou a lei. 1%, no sentido corporativista, fez com que esses 99% passasse a haver um caminho aberto para isso. Passo a passo, foi sendo minada essa estrutura. E o que nós temos hoje? Em determinadas regiões do país, variando aí de sul, sudeste, até o norte e nordeste do Brasil, nós temos hoje regiões em que o número de casais que se separam, ele supera inclusive o número de casais que se unem pelo matrimônio. 41 anos atrás, edita-se uma lei em que não era o pensamento coletivo, não fazia parte da cultura do povo, e foi minando, foi enfraquecendo esse núcleo familiar. E o que é a consequência hoje? As consequências estão, na realidade, sendo divulgadas hoje. As consequências estão à vista de todas as pessoas. Nós temos hoje crianças desestruturadas, tá? Um casal, por exemplo, que se separa tendo uma criancinha de 5 anos, os pais até podem assimilar isso com o decorrer do tempo. Agora, a criancinha sofre muito. Está provado hoje, por exemplo, tem trabalhos feitos por pessoas que lidam na área, tá? Que mostram, por exemplo, que uma criança de 5, de 6, de 8, de 9, de 10 aninhos, ou um pré-adolescente, ou uma criança até menor, tá? Ela acaba sofrendo de tal forma que passa, por exemplo, com diarreia dias e dias seguidos. Dias e dias seguidos. A febre não passa. Pega gripe constantemente.
dificuldades depois na escola de aprendizagem. São crianças que têm, por exemplo, uma dificuldade depois em aprender em conceitos básicos da aprendizagem, da própria alfabetização. Tá? Nós temos, por exemplo, é notório, estudado isso, e a própria psicologia da educação, que é uma ciência maravilhosa, que tem contribuído para esse estudo, no caso, para essa área do saber, ela tem demonstrado, por exemplo, que crianças que sofrem por isso, via de regra, têm mais dificuldades na aprendizagem. Tá? Eles têm desvios de comportamento, por exemplo, que são notórios. Crianças que, em alguns casos, chegam a ficar mais irritadas, crianças que ficam mais nervosas. Tá? Então, são uma série de consequências que acabam trazendo. Se nós formos ver, por exemplo, nós temos os pais envolvidos nisso. O caos social que acaba trazendo essa legislação lá de 1977, enfraquecendo o núcleo familiar, traz uma série de consequências. Aí nós temos hoje, o que acontece? A criancinha fica mais doente, a mãe pede atestado para acompanhar a criança. O Estado gasta mais com medicamentos, o Estado gasta mais com posto de saúde, o Estado gasta mais com a UPA, tá? Mães que precisam, na realidade, se afastar do trabalho, o índice de absenteísmo aumenta. Tá? Nós temos um custo social elevadíssimo para isso. Existem, por exemplo, índices de acidentes de trabalho, por exemplo, em fábricas ou em outros ambientes, por exemplo, que eles são, que as pessoas envolvidas num momento de turbulência emocional, e a separação ela causa isso, acaba fazendo com que a pessoa ele fique mais vulnerável a certas situações de acidentes no trabalho, por exemplo. Então, é o princípio da causa e efeito. Quando lá no início alguém tentou impingir, tentou colocar isso para a sociedade, invertendo a ordem natural, acaba desequilibrando a balança da sociedade. Friso isso. O que é o normal? O normal é que esses 99% ditassem a regra que valesse para eles. O que acontece? 1% fez a lei, fez a norma para os 99%. E quando essa ordem natural ela inverte, desequilibra a sociedade. E eu quero, neste momento aí, trazer essa singela cooperação. Tá? Na realidade, quando surgem esses problemas, essas consequências na sociedade hoje, nós temos problemas com adolescentes infracionais, tá? Que é um desafio hoje, um desafio para os órgãos de segurança hoje, os adolescentes infracionais. Nós temos os jovens hoje delinquentes. Aí se pergunta, de quem que é a culpa? Aí vai na imprensa, vai nos debates, vai nos simpósios, e é muito fácil culpar a sociedade. Aí as mesmas pessoas, o mesmo grupo corporativista lá, que editou essa lei em 1977, vem hoje e diz que a culpa é da sociedade disso aí hoje. É muito fácil jogar a culpa para a sociedade. Você joga a culpa para o indefinido, você joga a culpa para o indeterminado. Tá? Enquanto que o culpado para isso tem nome e tem sobrenome. Tá? Tem nome e tem sobrenome. Então eu quero chamar a atenção dos senhores, tá? Para esse aspecto muito importante. Então, é o princípio da causa e efeito. Precisamos olhar lá atrás, há 40 anos, e conferir que a lei do divórcio, através da legislação, ela desencadeou um desequilíbrio na sociedade. Toda vez que se muda a cultura, toda vez que se mudam os costumes, toda vez que se interfere no padrão ético de uma dada sociedade por meio da legislação, você desestabiliza, você desequilibra essa sociedade, com consequências e um alto custo social. Tá? Você tem hoje, por exemplo, um custo muito maior na saúde pública,
um custo que poderia ser envolvido, por exemplo, hoje nós temos um gasto na própria questão da saúde hoje, que é um gasto exorbitante no Brasil, na realidade, é um gasto alto, que chega na ponta, é muito pouco, mas acaba saindo um custo alto. Agora, na prática mesmo, se você analisar, você tem um custo altíssimo realmente. Agora, esse custo ele poderia ser bem menor se tivessem sido trabalhados corretamente esses valores há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Tá? É provado hoje, por exemplo, que uma criança ela fica menos doente se ela tem a segurança do pai e da mãe viverem em harmonia. Sobre aquilo que eu falei antes, a imprensa ela se torna conivente, a imprensa ela se torna complacente nisso porque ela é patrocinada. Nós temos hoje, por exemplo, o horário nobre, o horário em que a televisão tem mais audiência é o horário da novela. Tá? É o horário da novela. E o que é a novela? Senão um instrumento da perdição e da separação das famílias. Claramente. Agora, no intervalo, quem é que financia? Quem é que patrocina? São as empresas que têm interesse. São as empresas que têm interesse na própria causa. Por quê? Quanto mais separação tiver, mais os pais, na tentativa de compensar a alegria dos filhos, o que ocorre hoje? A criança não tem a presença de um dos pais, o outro, ou ambos, eles tentam compensar isso aí, trazendo, por exemplo, presentes para a criança. A criança chora mais, a criança fica mais doente, a criança fica mais com febre, a criança fica com diarreia. O que o pai quer fazer? Ele compensa com presentes. Compensa com presentes. Você aumenta o consumo. Aumentando o consumo lá na ponta, essas empresas percebem, grandes empresas, percebem que quanto mais separação tiver, mais eles vão vender. Mais eles vão vender. Aumenta o mercado de consumo. Isso é um círculo vicioso que acaba sendo complacente e conivente com isto. Como esse é um canal que tem o propósito de trazer uma reflexão social para a sociedade, muito oportuno este momento que me é concedido, eu quero trazer essa reflexão, essa humilde colaboração. Tá? Toda vez que se tenta, através da legislação, você mudar os costumes de um povo, você desequilibra. E quando é feito isso, eu poderia citar diversos exemplos de leis que foram editadas, promulgadas e que foram implementadas no decorrer dos anos e com consequências desastrosas, com alto custo social, com alto custo emocional, com muita dor, com muitas lágrimas. Nesse caso de hoje, é mães que choram, é famílias que choram, é filhos que choram solitariamente. Traz um custo e toda a sociedade paga por isso. E você paga por isso junto. Mesmo o custo hoje da saúde, hoje, ele é arcado por toda a sociedade. E o custo disso aí todo mundo ajuda a pagar junto. O próprio custo, na realidade, de acidente de trabalho, todo mundo arca junto isso aí. Mesmo se for no plano de saúde privado, nos planos particulares, todo mundo acaba pagando junto. É distribuído entre todos que participantes do sistema, é rateado o custo. Então, se tem um número maior de crianças precisam ser atendidas, se tem um número maior de mães ou de pais precisam ser atendidas, se aumenta a vulnerabilidade e a fraqueza das pessoas, você aumenta o custo disso e todo mundo paga mais por isso. Quero agradecer por essa oportunidade. A você que me ouve nesse momento, a nossa gratidão, e eu desejo que você tenha um abençoado final de semana na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado.